Graça e paz, irmãos. Que honra, que privilégio nosso estar reunido como igreja nesse momento, né? Que bênção podermos louvar ao Senhor com essas canções. Que bênção poder dirigir ao Senhor o nosso louvor, nossa adoração. E agora, louvando ao Senhor, dizendo: o Rei está voltando. Acredito que você, ao cantar, cantou com esse entendimento. É isso que estamos aprendendo. Estamos nessa série de mensagens falando do alerta à igreja, e o alerta, nesse momento, está sendo ecoado, está sendo a nós falado, né? Para que o Mestre, o Cristo, o Senhor, o Messias, está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja e você irá com ele? Eu quero, nesse momento, convidar você para um tempo de oração. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que receba o louvor que você e eu nós entoamos a Ele, a atenção que estamos dedicando a Ele, esse tempo que estamos num só propósito, adorando-o, e agora também juntos em oração, com um só propósito, numa só fé, num só espírito, numa só direção. Vamos clamar ao Senhor nessa hora em união. Eu oro e você estará concordando. Se você concordar, você dirá amém. Amém. Você sabe que significa assim seja, que seja desse jeito, que seja dessa forma. Como esse mensageiro está falando, eu digo amém. Tá bom? Então, semana passada, nós aprendemos, tivemos o alerta à igreja em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E no capítulo 4, o alerta foi para que cuidemos quanto à imoralidade. Nós somos chamados para a santidade. No livro de Apocalipse, ao quase encerrar o capítulo, o livro, ele diz: aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda, porque muito em breve aquele que vem virá e ele não tardará. Então, a imoralidade foi um alerta que nós recebemos, porque nada tem em nós, nada encontra em nossas vidas, porque nós estamos buscando essa santificação, nos separar a cada dia mais. Tivemos um alerta também sobre o amor que devemos dedicar a Deus e uns aos outros. Vimos semana passada sobre isso. E também aprendemos um pouco sobre o arrebatamento, o harpazo, o momento em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Antes de continuar a exposição bíblica, eu falei para os irmãos semana passada e falo novamente que essa doutrina, o que nós temos de ponto de convergência com todos os cristãos, é que nós concordamos que Jesus virá buscar a sua igreja. Amém? Jesus virá buscar a sua igreja. Isso é um ponto que não há discussão. O que se discute entre grupos religiosos é quando Jesus virá, em que momento da história Jesus virá, né? Então nós precisamos aprender. Alguns falam que Jesus virá antes de um período chamado milênio, e esses são conhecidos como pré-milenista. Outros já dizem, não, esse milênio que a palavra do Senhor nos fala, ele é figurativo, não é literal, então eles são os amilenistas. Então nós temos aí já os amilenistas, temos os pré-milenistas, temos aqueles que falam do mesomilenista, aqueles que Jesus virá no meio de um momento de tribulação para o milênio, e temos os pós-milenistas, aqueles que creem de uma forma diferente. Então, não existe consenso quanto a isso, tá bom? Mas o que eu vou falar são as minhas impressões, aquilo que eu tenho entendido na palavra do Senhor, aquilo que desde a minha infância tenho ouvido e lido na palavra do Senhor. É bem certo de que aquilo que eu aprendi na minha infância precisava ser lapidado. E no decorrer dessa mensagem, querendo Deus, eu vou explicar para vocês por que precisava ser lapidado aquilo que eu aprendi na minha infância. Mas, enfim, a palavra do Senhor nos diz que Jesus virá buscar a sua igreja. Da forma com que eu tenho falado aos irmãos, ele virá antes daquele momento chamado de grande tribulação, descrito em Mateus capítulo 24,
Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, fala a mesma coisa. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, fala a mesma coisa sobre esse momento de grande tribulação. E, em especial, essa leitura, na minha adolescência, ela causou em mim alguns desconfortos até que eu entendi, não é? Vim a entender o que o Senhor estava falando sobre esse momento de grande tribulação. Então, Jesus virá para buscar a sua igreja. Segundo o entendimento que tenho na palavra do Senhor, ele virá buscar a sua igreja antes desse momento de grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade. E nós precisamos, então, estar alerta quanto a esse momento, né? Precisamos estar alerta. Mas o fato que esse alerta à igreja, que nos fala desse momento em que Jesus virá buscar a sua igreja, ele traz essa mensagem, traz consigo um despertamento na igreja. A igreja é despertada para esse assunto, para esse momento da história, que na teologia é chamado de escatologia. Escato fala das últimas coisas, logia, o estudo das últimas coisas, né? Dos últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. Então nós vamos continuar aprendendo. Semana passada nós vimos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois aqueles que estiverem vivos estarão junto com o Senhor nos ares. E a palavra do Senhor diz: consolem uns aos outros com esta palavra, que chegará o dia do arpazo, do arrebatamento da igreja. Agora nós vamos continuar esse estudo, encerrando o capítulo com o capítulo 5. A primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica tem 5 capítulos. Vimos o capítulo 1, 2, 3, 4 semana passada, e agora veremos o 5º capítulo, encerrando assim a primeira carta aos Tessalonicenses. Querendo Deus, veremos depois, no segundo momento, a segunda carta que ele envia para essa igreja, para ensiná-los sobre alguns pontos muito importantes que aquela igreja precisava aprender, que a PIBO precisa aprender, nós, como igreja, precisamos ser consolados com essa palavra. Então, agora, eu quero ler com você o capítulo 5. Ele diz assim: irmãos, olha só, ele já começa falando, somos uma família de muitos irmãos. Na carta de Tessalonicenses, na primeira e na segunda, é encontrado 27 vezes o termo irmãos. Para que você lembre, você não é igreja sozinho, isolado, vivendo. Nós somos uma família de muitos irmãos. Aliás, você que está em isolamento, que não tem conseguido participar dos cultos presenciais, se faça presente nesse momento. Escreva aí amém, escreva aí aleluia, glória a Deus, estou aqui. Porque se você não pode estar fisicamente, você pode ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, postando alguma mensagem nesse momento. Os irmãos vão olhar e dizer: olha só, saudade desse irmão. Então, escrevem alguma coisa dizendo: estou aqui, gente, estou aqui, nós somos uma família de muitos irmãos. Amém? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha só, irmãos, relativamente ao Cronos e ao Kairos, relativamente ao tempo do homem e ao tempo de Deus, eu não preciso falar para vocês. Não há necessidade de que eu vos escreva. Então existe o tempo do homem, existe o tempo de Deus. E ele disse: eu não preciso falar para vocês mais do que eu já falei para vocês quando estive aí presente. E aí ele fala aqui no versículo 2: pois vocês mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, diga aí, ó, dia do Senhor, nós precisamos amar esse dia do Senhor, esperar, desejar esse dia do Senhor, né? Então ele diz assim: irmãos, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então isso deve gerar em nós essa santa expectativa. Nós temos tantas expectativas, temos datas que alguns irmãos marcam, né,
Outro dia um irmão marcou um compromisso e disse, pastor, tal dia. Aí, de repente, disse, não, nós vamos mudar o dia. Eu disse, olha, já estou em expectativa, aguardando qual será a próxima data. Então, nós precisamos ter essa mesma e uma muito maior expectativa para o dia do Senhor, o dia que Cristo virá para buscar a sua igreja. Então ele disse, não preciso falar para vocês novamente, porque o dia do Senhor, vocês mesmos estáis inteirados, que o dia do Senhor vem como um ladrão, ou seja, vem de uma forma repentina. Como vem um ladrão? Ele manda um bilhetinho dizendo, essa noite eu vou? Não, dessa forma. Então isso gera em nós uma santa expectativa. Esta semana dei carona para um irmão, alguém da nossa comunidade, e chegando em frente à casa, a pessoa diz assim, eu não vou convidar você para entrar, porque a minha casa está uma bagunça. Até eu vou precisar chamar alguém para poder fazer a faxina, porque está uma bagunça. O que isso mostra? Essa pessoa não estava preparada para receber uma visita. O dia do Senhor será, talvez, dessa forma, no momento em que não se espera. É por isso que, como eu não sei o dia, eu não sei a hora em que Jesus virá, qual é o momento de estar preparado? Qual? Agora. Esse é o momento de estarmos preparados, porque no dia e na hora em que não sabemos, aliás, esses dias que estamos vivendo, talvez, né, dentro de nós brotou alguma expectativa, será esse o momento? Olha, Jesus, ele é que sabe, o Pai, Deus é que sabe o dia e a hora. Porém, eu penso que não será exatamente nesse momento, porque nesse momento o nosso alerta está ligado em total, nós estamos em vigilância total, né? E o Senhor disse, quando vocês não esperam, será o dia em que o Senhor virá. Então, no momento em que não se espera, Cristo virá para buscar a sua igreja. Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele fala assim, quando vocês estiverem dizendo que paz, que tranquilidade, então num momento semelhante a esse, que as pessoas estarão relaxados, talvez, né, bem displicentes alguns, então ele fala, nesse momento o Senhor virá. Bem, versículo 4, mas vocês, vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Algum irmão, irmã poderia ir na sua casa agora, ou como ela está? Olha, agora não, está uma bagunça. Olha, a cama não está arrumada, a sala não está arrumada. Como é que estão as coisas aí? Fizemos um lanche e a mesa ainda está por tirar, a pia não está... Como que está? Então, eu estou falando aqui apenas dessa casa física, mas interiormente nós precisamos estar preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Uma pessoa que está sóbria, ela está com a sua vigilância ligada, está atento. Mas uma pessoa embriagada, uma pessoa que se embriaga com as coisas desse mundo, está vislumbrada somente com as coisas desse mundo, olhando simplesmente para o terreno, esquecendo-se que breve Jesus virá, essa pessoa ela não está mais sóbria, ela não está mais vigilante. Ora, os que dormem à noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete
a esperança da salvação. Então, nós temos essa bendita e viva esperança da salvação em Cristo Jesus. Aguardamos esse dia do Senhor. Você está aguardando esse dia com vigilância? O alerta à igreja é isso. Quando no ano passado nós tivemos o alerta do ponto de vista humano sobre a enfermidade que estava sobre o planeta Terra, sobre as nações, então isso trouxe um despertamento em muitos dos meus colegas pastores. E muitos dos meus colegas pastores começaram a alertar a igreja. E qual foi o entendimento que eu tive naquele momento? Eu disse, penso que Deus falou isso para mim naquele momento, que aquele não era o momento de trazer um alerta à igreja. Por quê? Porque a igreja já estava alerta com a questão de enfermidade, com tantas incertezas, e uma palavra como essa que estamos recebendo nesses dias poderia não ter tanta absorção quanto nesse momento. Então, enquanto muitos estavam falando, eu trouxe outras palavras. Eu estava trazendo a palavra para a igreja em fevereiro do ano passado, 2020, e comecinho de março, uma palavra que falava sobre a cruz de Cristo, aquele sacrifício do Jesus, o homem de dores. Eu não encerrei aquela série de mensagens. Deus, se Ele nos permitir, nós vamos retomar aquela e outras palavras que Deus já tem guardado no seu coração e tem compartilhado comigo. E eu quero compartilhar também com você. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um momento. E nós precisamos saber que esse tempo, onde as pessoas pediram, lá em Atos capítulo 1, a igreja estava sendo estabelecida, e o Senhor disse, não vos compete saber o tempo. Não compete para vocês saber o Cronos e o Kairos, porque isso faz parte da administração de Deus. Ele é quem sabe o momento em que virá. A mim e a você só nos cumpre estarmos atentos, aguardando esse dia. Então, esse primeiro ponto da mensagem fala dessa grande expectativa que devemos ter, não sabendo o dia nem a hora, portanto, precisamos estar sempre alertas em relação a isso e gerando essa grande expectativa. E o que eu quero falar com estar alerta, estar atento? Eu não estou com isso dizendo para você que você deva duvidar da tua salvação. Você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se Jesus voltasse agora, você precisa saber, ter muito claro dentro de ti, que é pela graça do Senhor que eu e você temos salvação. Então, se Jesus viesse agora, você iria com ele. Por quê? Porque se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você já disse, Jesus, toma minha vida, eu entrego nas tuas mãos, se você já tomou uma decisão pelo batismo, né? Se você teve oportunidade, algumas pessoas dizem, mas aquele ladrão na cruz, ele não foi batizado. Se lembra daquele ladrão na cruz? Tinham 2 ladrões, um deles estava escarnecendo, se você é filho de Deus, desça da cruz, salve-se a si mesmo e a nós. Porém, o outro ladrão lhe disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, paraíso. O Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Ele não foi. Por quê? Porque ele não teve oportunidade. Ele estava, naquele momento, crucificado. Então, você que tem a oportunidade, esse é o momento de você tomar a sua decisão por Cristo, dizer, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, próximo batismo que tiver, se você ainda não é batizado, diga assim, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero ser batizado, cumprindo assim o ensinamento, a ordem do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Né? Então nós precisamos estar com essa grande expectativa e vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Segundo momento da mensagem, eu quero falar dessa bendita confiança que nós temos no Senhor, lendo agora os versículos de 9 a 12. Porque Deus não nos destinou para a ira,
Eu vou pedir para você repetir, se você puder. Porque Deus, diga lá, porque Deus não nos destinou para a ira. Diga aí. Não nos destinou para a ira. Eu vou falar de novo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Exatamente esse versículo, ele é utilizado para amparar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Qual grande tribulação? Aquela descrita, como eu falei para os irmãos em Mateus 24, em Marcos, em Lucas também nós temos. E agora eu vou falar para vocês da minha adolescência. Quem já participou daquele seminário de final de semana, lá eu já falei para alguns irmãos, mas agora quero falar com todos. Na minha adolescência, quando eu ouvi falar desse período de grande tribulação, isso me trouxe muito medo. Trouxe medo porque eu disse, meu Deus, será que eu vou suportar esse momento de grande tribulação? E a Bíblia fala que o amor de muitas pessoas vai se esfriar, que as pessoas estarão traindo umas às outras, na própria família pessoas estarão traindo. Fala de grandes sofrimentos. E alguém pode dizer, mas pastor, nós já estamos em sofrimento. Sim, mas a Bíblia fala em Mateus 24 de um sofrimento que nunca houve e nem jamais haverá tamanho sofrimento que virá sobre a terra. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, eu confesso aos irmãos que isso me causou medo. E cada vez que nós lemos, por exemplo, agora, você que está fazendo a leitura, aliás, se você está fazendo a leitura, põe aí, depois eu quero ver se você está com a leitura em dia. Escreve aí nos comentários, estou lendo, a minha leitura está em dia. Vamos lá, eu quero saber como anda a sua leitura bíblica. Se você está com a leitura bíblica em dia, nós já lemos todo o Evangelho de Mateus, todo o Evangelho de Marcos, todo o Evangelho de Lucas, e hoje já lemos o Evangelho de João, ontem o capítulo 1, hoje o capítulo 2 do Evangelho de João. E quando eu lia Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, aquilo me trazia alguns medos. E eu, de maneira proposital, deixei que os irmãos fizessem essa leitura. Não sei se lhe chamou a atenção, o que foi que passou no teu coração quando você fez essa leitura. Porém, quando eu leio exatamente esse texto que li com os irmãos, eu vou mostrar para vocês a minha Bíblia, linda, maravilhosa, rasgadinha aqui, mas que eu amo essa Bíblia, eu amo, já tem alguns anos que eu ganhei de uma irmã querida, que já foi para uma outra cidade, mas ela deixou essa Bíblia, e não só pelo fato de ela ter deixado, mas essa versão da Bíblia tem um carinho muito grande por ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, quando você entende esse texto, e a palavra do Senhor ela não pode ser lida isoladamente, ela tem um contexto. O contexto imediato anterior, no capítulo 4, falava justamente o quê? Porque o Senhor mesmo virá, no momento certo, Ele mesmo virá, e os anjos, né, darão as trombetas, a trombeta do Senhor será tocada, e nós seremos arrebatados junto com Ele. Agora Ele vem e fala, Deus não nos destinou para a ira. Então, quando você lê Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, e fala sobre aquele momento tenso, a igreja, segundo esse entendimento que temos da palavra do Senhor, pré-tribulação, justamente fala sobre isso, pré-tribulacionismo, fala sobre isso. Antes da grande tribulação, dessa grande sofrimento, da ira do Senhor, né, que virá sobre as nações, a igreja já estará nas bodas, já estará com o Senhor, celebrando o casamento com o Senhor. A igreja hoje ela é noiva e ela será então promovida a esposa do Cordeiro. E o arrebatamento vem para nos levar para esse casamento com o Senhor Jesus. Então, nesse momento, a igreja estará em segurança,
no casamento com o Senhor, enquanto muitos que rejeitaram o evangelho, muitos que ouviram a palavra, estarão em grande tribulação. Para você entender, eu vou dar um exemplo que também já dei aos irmãos em outras oportunidades. Você vai viajar de avião, eu lembro que eu estava fazendo a leitura de um livro que estava lendo sobre liderança de excelência, e aquele pastor estava dizendo que ele foi pegar o avião em Belo Horizonte. E quando ele estava no aeroporto, uma chuva torrencial veio e as pessoas corriam porque estavam desprevenidas. Ele veio de táxi e alguém chegou lá com um guarda-chuva para levá-lo, e ele olhava para fora, as pessoas correndo, e ele entra no avião, aguarda o momento que todos embarcaram, que veio a liberação de pista, o piloto encontrou entre as nuvens um vão, e ele sobe, e quando ele atinge a altura de cruzeiro, ele estava por sobre as nuvens, e ele lembrou, lá embaixo, as pessoas estão correndo, aquela chuva torrencial, e ele estava lá em cima das nuvens, em cima da tormenta que estava vindo sobre as pessoas daquela cidade. É só um exemplo para você entender. Quando a igreja do Senhor for arrebatada, se dessa forma que estamos entendendo, né, está acontecendo, tudo está se encaminhando para isso. Imagine se esse entendimento que temos de pré-tribulação, a igreja é arrebatada. O que acontece com as pessoas que ficam? Aonde está o meu irmão? Onde está minha irmã? Onde estão as pessoas? Onde estão aqueles que estavam conosco? E se essa pessoa não foi? Imagine o caos. Imagine a situação que será gerada. E hoje nós vemos no meio político as coisas se movimentando. Não estou falando só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Algumas pessoas com tanto pânico, com tanto medo, que elas estão clamando por uma liderança global, alguém que venha e dite as regras, o que deve e o que não deve ser feito. E o Senhor está poupando, quer poupar a sua igreja desse momento. Amém? Será que você está entendendo essa palavra, essa bendita confiança que temos no dia do Senhor? Por isso, eu falo para os irmãos, para nós amarmos esse dia, que é o dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Antes desse colapso, não apenas na saúde, mas esse colapso mundial, onde as pessoas estarão traindo. Uma situação, alguém já falou sobre aquele filme Deixados para Trás. E tem pessoas que falam muito mal, e eu tenho as minhas críticas sobre esse filme, Deixados para Trás. Mas eles foram feitos por uma equipe de teólogos, de pessoas que têm um ponto de vista, têm um entendimento sobre as Escrituras. Qual é uma das críticas que muitas pessoas fazem? É que as pessoas que foram arrebatadas foram para o Senhor, e aquelas que ficaram, elas agora tinham uma nova oportunidade. Mas aí é um outro ponto de divergência que existe entre grupos de pessoas, os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas que creem na dispensação, não é? São dois grupos que se subdividem. Então, uns deles dizem, olha, a igreja é arrebatada e aqueles que ficaram não terão mais oportunidade. Por quê? Porque eles tiveram oportunidade e agora cessou. Né? E já tem outros que dizem, não, eles terão oportunidade somente que no meio de grande sofrimento. E alguém pode perguntar, mas se não tiver oportunidade, não faz sentido eles continuarem a história sem a igreja, se eles não têm oportunidade. É porque agora você talvez possa entender um pouquinho melhor. Lembra que eu falei de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21? Então, esses textos estão dedicados para o povo de Israel. Aquele povo que rejeitou ao Senhor, e o Senhor os ama e quer salvá-los. Né? Então será mais uma oportunidade em especial para Israel. Alguns dizem que as pessoas que não são de Israel ainda também terão oportunidade de salvação, outros dizem que não, tudo amparado pela Bíblia. Porém, eu não quero que você fique para esse momento. Eu quero que você seja arrebatado com o Senhor. Eu quero que eu e você estejamos para sempre diante do Senhor.
Não passe por esse momento de tribulação ou grande tribulação, se estamos entendendo de maneira correta esse momento da história da igreja. Então eu falo para você como um alerta. Breve Jesus virá. A irmã, o irmão ali, o Eric e a Geisa cantaram esse louvor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, ele vem me buscar. Não é apenas uma canção, é uma mensagem que está sendo passada para a igreja. O rei está voltando buscar a sua igreja. E eu não quero que nem você que está assistindo, você que participa conosco, eu quero que eu e você possamos nos chamar de irmãos. E irmão só é aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que obedeceu a sua palavra, que obedeceu o ensinamento dele, que diz: quem crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que relutam com algumas coisas. Por exemplo, tem pessoa que está sempre pedindo: pastor, como que é esse negócio aí do dízimo? Se pelo amor de Deus, outro dia alguém me falou, eu disse: olha, se é crente, o crente não tem dificuldade nenhuma, porque sabe que tudo vem de Deus, então devolver aquilo que pertence ao Senhor é uma alegria, é o mínimo que eu posso fazer, porque tudo pertence a Ele. Agora, se não é cristão, se não é crente, você vai explicar dízimo para uma pessoa que não é crente? Primeiro ele precisa entregar a vida a Cristo, né? Primeiro entrega a tua vida ao Senhor, depois você vai reconhecer que tudo que você tem vem dele e devolver, por exemplo, o dízimo, o mínimo, não é, que alguém pode fazer, que tantas pessoas fazem muito mais, mas tem pessoas que estão sempre assim: mas acho que eu não entendi, acho que eu não entendi, porque o coração, uma das coisas que Jesus falou em Mateus capítulo 26, não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas, ele diz: não, vocês não podem servir a dois senhores. Então tem pessoas que estão tão agarradas com a riqueza, que na carta de Paulo a Timóteo ele diz assim: o amor ao dinheiro. Tem pessoas que amam o dinheiro, aquilo que o dinheiro pode dar, e estão comprando cada vez mais e mais roupa, e mais tênis, e mais sapato, e mais, e mais, e mais para comprar. E quando chega no momento de assim, isso aqui pertence ao Senhor, ah, não, veja bem, onde que está escrito dízimo aí mesmo? Como é que é? O que é? Meu Deus, meu irmão, Jesus está voltando e você está querendo segurar, impedir o agir do Senhor. A igreja precisa, enquanto estamos aqui na terra, dessa questão financeira que Deus nos deixou para podermos gerir esse momento. Então vamos lá, utilize, seja você um missionário, seja você um obreiro que está se envolvendo, está obedecendo a palavra do Senhor. Tem pessoas que têm dificuldade em relação ao batismo. Mas será? Eu vejo que não é a hora. E quando é a hora? Ah, eu acho que amanhã. E qual é a garantia que você tem de que Jesus não virá hoje? Por isso, encontramos na palavra do Senhor dizendo assim: e agora, por que você se demora? Levanta-te e lava os teus pecados através do batismo. Creia no Senhor Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o tempo, esse é o momento. Não endureça o teu coração, não deixe que as coisas desse mundo agarrem você. Essa semana também alguém chegou para mim e disse assim que ela teve um entendimento quando estava lendo a parábola do semeador, a questão do espinho que sufoca a palavra. E o que é o espinho que sufoca a palavra a ponto de o fruto nunca amadurecer? É os cuidados dessa vida, são os prazeres dessa vida. Estão sempre tentando sufocar a palavra. Será que o teu coração é essa terra boa, aonde a palavra chega? Entendi, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, pertence a você, daquele assim que os espinhos estão sufocando e nunca dá fruto. Já passou uma semana, já passou um mês, já passou um ano, já passou 2 anos, 5 anos. Quantos anos faz que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas ainda não amadureceu, continua ainda sendo sufocado pela palavra, pelos cuidados dessa vida? Aí a pessoa, os frutos dessa pessoa nunca amadurecem. Interessante, quando essa pessoa vem falar, eu disse: olha, interessante, é isso aí. Então agora estou repartindo com vocês também. Então, queridos irmãos, esse é o tempo. Bendita a esperança, né? Foi o que eu falei. Nós temos algumas verdades relatadas nesse texto aqui. Porque Deus, eu esqueci de fazer a leitura com você. Então ele diz assim: ó,
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Somos salvos da ira do Senhor, salvos do dia da vingança do nosso Deus, salvos do dia em que Ele vem para derramar a ira sobre aqueles que, tendo a oportunidade, tendo a possibilidade, recusaram, disseram, não, acho que não é o momento. Ele disse, olha, porque Deus não nos destinou para a ira. Se uma pessoa se perde, ela se perde porque quer, porque Deus não destinou ninguém para a ira. Deus ama a todos. Vamos lá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não caia na ira, não se perca, mas tenha a vida eterna. Então não é por falta de amor que as pessoas se perdem. Mesmo tendo amor, algumas pessoas têm rejeitado. Jesus Cristo que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Console as pessoas que não têm nada que possa nos separar do amor de Deus. Quer estejamos vigilantes, quer estejamos dormindo, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Então, esse dia, o dia que o Senhor vier para me buscar, eu não sei qual é o dia, qual é a hora, mas eu sei que estou preparado. Não porque eu sou bom, mas porque aquele que é bom habita em mim. Porque aquele que é bom eu o recebi em minha vida, e hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim e me tornou filho, e você, talvez filho, filha de Deus. Tá bom? Então, essa é a boa notícia, essa é a palavra. Eu quero que você, meu desejo é que você ame a vinda do Senhor, aguarde com grande expectativa esse dia e saiba que essa bendita esperança que nós temos no Senhor. Vamos lá? Então, nós temos essa viva esperança porque Deus amou o mundo, temos essa viva esperança porque Jesus Cristo é que, obedecendo ao Pai, entregou-se a si mesmo, e temos essa bendita esperança porque a salvação em Cristo Jesus, ela é eterna, é para todo sempre. Bem, eu quero encerrar esse momento, mas ainda temos aí dos versículos 12 até o versículo 28 de Mateus, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Do versículo 12 ao versículo 28, essa palavra está dizendo, enquanto você aguarda o dia do Senhor, faça isso que está escrito aqui. Então, nós aguardamos com grande expectativa, com essa bendita esperança que temos no Senhor, mas enquanto aguardamos com essa expectativa e com essa esperança, nós temos algo para fazer enquanto aqui estamos. Ele diz assim, versículo 12. Agora vos rogamos, falar com o rogo, peço, suplico a vocês, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Então, irmãos, enquanto eu estou trabalhando aqui para o Senhor, alertando você, enquanto temos líderes de PGMs, líderes de grupos de apoio em várias áreas da igreja, tenha em grande estima essas pessoas. Ame seu pastor, sua pastora, ame os seus líderes, ore por eles, ouça o que eles falam, honre essas pessoas, não porque sou eu, não porque é fulano, mas é porque a palavra do Senhor diz, enquanto você aguarda esse glorioso dia, honre os líderes, as pessoas, aqueles que trabalham no Senhor. Então você não vai me honrar os líderes cegamente. Mas enquanto estamos trabalhando no Senhor, para o Senhor, ensinando a palavra do Senhor, ouça, obedeça. Nós temos pessoas em nosso meio tão queridas que você fala e você percebe que a pessoa ouve e guarda. A irmã falou no início de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aquele versículo, irmãos, é para a vergonha da igreja. Porque aquele versículo ele fala especificamente para a igreja. E como eu disse para vocês, é um grande problema
quando nós lemos um versículo e não entendemos para quem está endereçado. Quando eu lia Mateus 24 e olhava toda aquela ira, eu disse, meu Deus, o que será de mim? E a Bíblia fala, o mundo vai se exterminar e será abrasado em fogo. E eu disse, meu Deus, será que eu vou suportar o fogo e não vou... Era isso que vinha na minha mente, uma criança, pré-adolescente, ouvindo essa palavra, sem esse entendimento. Então, isso me trazia pânico. Então, esse texto que a irmã falou no início, Apocalipse 3:20, não é para aquela pessoa que está perdida. É para a igreja. E Jesus disse, eu estou à porta e bato. Imagine Jesus à porta batendo. Significa o quê? Que ele está pelo lado de fora. Jesus, o teu lugar não é fora, o teu lugar é reinando em minha vida, governando a minha vida. É por isso que eu lhe chamo de Senhor, porque o Senhor habita em mim. Mas ele disse, não, eu estou fora. Você me colocou para fora da sua vida. Você tem tomado decisões fora da palavra. Então, eu tenho pessoas no nosso convívio que, quando nós falamos, nós percebemos que são pessoas que ouvem e andam naquela direção. Agora, tem pessoas que vêm falar comigo, falam com a minha esposa, com a pastora, e nós damos palavra, damos orientação, e nós, no fundo, nós sabemos, ela não está ouvindo, ela só está escutando, né? Aquele que ouve, ele retém, aquele que escuta, entra no ouvido e sai no outro. Então, tem pessoas que estão assim, nós falamos, olha, irmão, olha, querido, olha assim, sabe? E aquela pessoa, ele sabe, não vai fazer, não ouviu, só escutou, entrou num ouvido e saiu no outro. Então, ele disse assim, olha, assim, vos rogamos, desculpa estar fazendo a leitura assim, já fui no médico, oftalmologista, e ele já indicou um óculos, logo chega, e acho que a leitura eu não vou precisar estar fazendo esse exercício. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, é isso que devemos fazer. Nosso relacionamento entre irmãos, ele deve ser assim, o relacionamento com a liderança deve ser em amor, em apreço, em honra. Então, eu não estou pedindo honra para mim, estou dizendo, obedeça a palavra do Senhor que manda você honrar os pastores, os líderes, porque isso é o que a igreja deve fazer enquanto aguarda esse dia, o dia do Senhor. No versículo agora 14, 15, ele fala do relacionamento entre os irmãos também. Ele diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, aqueles que não querem ouvir, que não estão dando crédito à palavra, não estão honrando a liderança, admoestem os insubmissos, consolem aqueles que estão desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, aqui, essa receita, essa palavra que Paulo fala para a igreja de Tessalônica, eu falo hoje para Pibo, falo para você que está nos acompanhando nesse momento, nesse culto online, que quando Jesus voltar, veja você amando os seus líderes, os seus pastores, que você ame os seus irmãos, admoeste os teus irmãos, exorte os teus irmãos, anime aqueles que estão desanimados, tenha paciência com os seus irmãos. Amém, irmãos? É isso que devemos fazer. Agora, e com Deus, do versículo 16 até o versículo 22, fala o nosso relacionamento. Primeiro falou o nosso relacionamento com os líderes, com os pastores. Agora o relacionamento entre os irmãos. E agora o relacionamento da igreja com Deus. Versículo 16, ele diz assim, regozijai-vos sempre. Alegre-se sempre. Irmãos, como é possível estar sempre alegre nos dias que vivemos? É somente se você lembrar
que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Romanos 8:18. Nesse leve e momentâneo momento que estamos passando, produzirá para nós eterno peso de glória. Então, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Então, segundo o seu propósito. Então, se você ama o Senhor, alegre-se sempre, esteja alegre no Senhor. Viver triste é desobediência à palavra. Eu posso estar triste, eu enfrento momentos de tristeza, mas Deus me consola. Tenho pessoas, minha esposa me consola, eu a consolo um ao outro, e temos irmãos que nos consolam. Então, estar momentaneamente triste é uma coisa, mas uma pessoa que vive triste está desobedecendo a palavra, porque a palavra diz: alegre-se, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então, está aqui a nossa, como devemos aguardar a vinda do Senhor, orando sempre. E como que nós vamos orar sempre? No original, esse texto está dizendo, não é para você estar sempre, como se fala, sussurrando orações em todo mundo. Não é isso. É que você ore e torne a orar, e ore novamente, e você tenha essa vida de oração, essa busca contínua de oração a Deus. Então, esse orai sempre, né? Orai sem cessar, está dizendo, ore e torne a orar novamente. Seja um homem de oração, uma mulher de oração, até aquele dia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que exercício, irmãos. Que exercício para nós. Em tudo, diz Senhor, seja o Senhor louvado. Não estou entendendo esse momento, é um momento difícil que eu estou passando. Aqui não está falando daqueles pecados morais, por exemplo, na família tem alguém que está usando droga. E diz assim, então eu vou pegar esse texto e dizer assim, oh Deus, muito obrigado porque tem alguém. Não! Definitivamente não. Não está falando, mas está dizendo, em todos esses momentos que você enfrenta por amor a mim, por amor à palavra, em tudo você louve ao Senhor. Louve sempre ao Senhor, mas não se conforme com uma vida de pecado, com uma vida fora dos padrões do Senhor. Não apagueis o espírito. Apagar, abafar o espírito é aquela pessoa que não ora. É aquela pessoa que não está sempre alegre, está sempre triste. É essa pessoa que mais não ora continuamente, que não louva o Senhor a despeito das circunstâncias. Essa pessoa está apagando o espírito. Uma pessoa que apaga o espírito, ela despreza as profecias. Quando Paulo escreveu para o povo de Tessalônica, ainda a Bíblia estava sendo compilada. Hoje, a minha profecia que eu trago para os irmãos é uma exposição bíblica da palavra. Naquela época, a profecia dizia, olha, o Senhor me falou isso. O Senhor tem me falado. Então, hoje, Deus fala comigo através da sua palavra. Deus pode estar falando com você nesse momento através dessa exposição da palavra. Então, ele diz assim, não desprezem a palavra da pessoa. Se você, nesse momento em que o culto está acontecendo, a palavra está sendo ministrada, você está desprezando, dando atenção para outras coisas, não despreze. Julgai todas as coisas e retenha aquilo que é bom, abstendo-vos de toda a forma, toda a aparência do mal. Então, até o dia que o Senhor vier nos buscar, essa é a forma de relacionamento que devemos ter para com Deus. E agora, os líderes em relação à igreja, ele diz assim no versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Isso é algo que Paulo sempre fazia e eu estou aprendendo. Com alguma frequência eu peço para os irmãos, se os irmãos puderem, orem por mim. Orem quando eu estou trazendo a palavra, ore para que Deus esteja me usando, que eu seja um canal de bênção, que eu seja a boca de Deus para falar para você. Eu preciso da oração dos irmãos.
Eu oro pelos irmãos, os irmãos oram por mim, nós precisamos disso. Então Paulo disse, irmãos, orai por mim, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. É um beijo no rosto. Talvez hoje, para muitos, é o aperto de mão. Saudai uns aos outros dessa forma calorosa. Eu sempre falo para os irmãos, né? Eu gosto, às vezes, de cumprimentar. Temos uma irmã no nosso meio, né? Que ela vem cumprimentar de verdade. Ela cumprimenta. Se ela vai abraçar, ela abraça. Já sabe quem eu estou falando? Se a irmã estiver assistindo, sinta-se abraçada nesse momento. Sinta-se cumprimentada. E é isso. Agora tem pessoas que não, se vai cumprimentar, ela já encosta a mão, já abre a mão, assim, né? Então, esse hábito, ele disse, olha, cumprimentem com um beijo no rosto, era o costume da época lá, cumprimentem-se uns aos outros. Versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, aqui ele encerrou essa primeira carta que ele enviou para a igreja de Tessalônica, mesmo que você não saiba qual é o dia que Jesus virá. Tem talvez dois tipos de pessoas. Aqueles que são curiosos, querem saber o dia. Mas por quê? Só para saber. Não, o dia, a hora ninguém sabe, só Deus. E tem aquelas pessoas que dizem, não, Jesus virá, eu creio até que ele vem, mas não vai ser na minha geração. Num momento Jesus virá. Não sabemos quando será. Alguns sinais nós temos visto da vinda do Senhor. Ele vem para buscar a sua igreja. Não sei quando será, se será daqui a, como eu já falei no culto passado, se será daqui a 20 anos, ou 20 minutos, ou 20 segundos. Mas eu sei que Jesus virá para buscar a sua igreja. E nós precisamos sempre estar preparados. Como? Aguardando com grande expectativa. Como? Tendo essa bendita esperança no Senhor. De que outra maneira, enquanto aguardamos, vamos orar, vamos estar alegres sempre no Senhor, vamos ouvir os nossos líderes, os pastores, e honrá-los, e ouvi-los, e ouvir a palavra, e não desprezar a palavra, estar sempre que possível, por exemplo, nós temos a expectativa de que domingo que vem teremos culto com ceia do Senhor, toda a igreja, né, ou parte da igreja, os primeiros que chegarem até que possamos atingir um número permitido, né, de pessoas para o culto com ceia. Tendo a possibilidade, meu irmão, seja você o primeiro. Eu quero ser o primeiro a estar lá. Por quê? Porque você quer aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Toda oportunidade, ela é única, não volta. Esse momento que estamos tendo agora, ele é único. Que bênção que você está podendo participar conosco nesse louvor, nessa mensagem, nesse culto, em todo esse momento. Não endureça o teu coração. Vamos aguardar o dia do Senhor, né? Esse bendito dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja, mas com grande amor, com grande expectativa, com alegria, sabendo que breve Jesus virá para buscar a sua igreja.